Olá, seja bem-vindo à parte conceitual de MVC. Nesta aula, você aprenderá toda a parte de conceitos, qual é a história do MVC, como que a gente deve utilizar o MVC e por que devemos utilizar o MVC. Bons estudos! Olá, na aula de hoje vamos entender a metodologia MVC. Quais são os pontos principais que nós vamos abordar nessa aula? O que é MVC, a história do MVC, vantagens do MVC e entendendo essa metodologia, né, do Model View Controller. O que é o MVC? O MVC ele é um acrônimo para Model View Controller, ou no português, né, modelo, visualizações e controles, e é um padrão de designer para projetos de software, tá, pessoal? Essa é a ideia principal. É uma padronização. Os softwares, eles, em certo momento, eles começaram a ser muito utilizados, ficaram muito robustos, né? E começaram problemas de padronização. Então, a ideia das metodologias, né, não existe só o MVC, mas as metodologias em geral, foi para padronizar os projetos de software. Esse padrão de aplicação MVC, ele é dividido em 3 partes, que todas elas são interconectadas. Na fase de projeto, a gente começa primeiro a se preocupar com a arquitetura da aplicação. Então, o primeiro passo na hora do desenvolvimento é se preocupar com a arquitetura. Então, o meu cliente ele trouxe um problema, tá? O meu analista ele fez a análise dos requisitos todos do sistema. Eu vou desenvolver esse sistema. Quando eu começo o processo de desenvolvimento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar em como será a arquitetura do projeto. Sendo assim, pensando, né, numa visão de exemplo, se o meu cliente ele é dono de uma empresa, de uma concessionária de automóveis, eu preciso fazer análise de requisito de todos os problemas que ele tem no negócio dele, né, no caso no ramo, na empresa de automóveis, e eu preciso criar essa arquitetura. Antes de desenvolver, eu preciso criar a arquitetura para que fique mais fácil esse processo. Tá? Essa é a ideia principal de uma metodologia de projetos. Tá? Então, assim, essa parte, né, de projetos, primeira situação é essa. Então, a gente tem que esboçar o problema a ser resolvido. Então, olha, eu estou com um problema, agora eu vou colocar aquilo realmente numa arquitetura de projetos para ser desenvolvida no meu software mesmo, né? Enfim, na minha plataforma de desenvolvimento. Então, dentro disso, nós temos alguns pontos principais. Então, assim, professor, então o que é o MVC? A grosso modo, ele é composto de elementos de software, de propriedades externamente visíveis e dos componentes de relacionamento entre eles. Esses são os principais pontos para a gente entender o MVC. Tá? Então, a arquitetura define os elementos de software e como eles vão interagir entre si. Então, dentro da nossa aplicação, todos esses 3 elementos, né, essas três camadas, elas vão se comunicar. Algumas se comunicam mais, outras quase não se comunicam entre si. A gente vai ver isso um pouco para frente. Então, a arquitetura de um sistema ele tem diversos elementos, como elementos utilitários, de interação, né, a interação com o usuário, por exemplo, elementos que fazem parte do domínio do problema, que aí já é a parte voltada para cadastro, consultas dentro de um banco de dados, por exemplo, tá? E elementos de conexão de persistência. Esses são os 3 principais. A arquitetura ela é complexa, né, e ela exige muito tempo para desenvolvimento. Porém, a gente começa a ter um padrão, né, de geração automática das aplicações quando a gente cria a metodologia MVC dentro, por exemplo, de um ORM, né, de um framework. O framework ele é utilizado na maioria das vezes. Tem algumas pessoas que não gostam de utilizar frameworks, né, gostam de fazer tudo num padrão manual. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz isso dentro do framework, que eu acho que ele é muito mais prático, né? E existem outros, né, frameworks que conseguem fazer também outros padrões de acordo com a linguagem que você vai utilizar. A gente está utilizando o SQLite, que é o que é mais utilizado, e o Express, no caso, para o MVC, que também é um dos mais utilizados no mercado, tá? Mas a vantagem do framework é que ele consegue trazer algumas coisas pré-prontas.
Tá? E vai facilitar o desenvolvimento. A gente não vai ter uma perda significativa na parte de criar essa arquitetura. Que história do MVC? Quem foi, né? Como é que começou essa história toda? Pessoal, olha só. Essa arquitetura MVC, de acordo com as escrituras, né, de acordo com os livros, começou a ser desenvolvida por um engenheiro civil chamado Christopher Alexander. Ele criou, lá nos meados da década de 70, um padrão de projeto. Veja bem, não é desenvolvimento de software, é um padrão de projeto. Tá? E ele é considerado, então, né, esse padrão de projeto que ele desenvolveu, ele é considerado como um padrão de projeto de uma solução testada, documentada, que vai resolver o problema específico de projetos distintos. É isso que ele criou. Ele criou, olha, vou criar um padrão de projeto onde vai ter uma solução já testada e documentada. Tá? Na nossa área de desenvolvimento, a gente tem que se preocupar muito com isso. Tá? A gente tem que fazer testes e a gente tem que documentar tudo que ocorre dentro do sistema na hora do desenvolvimento. Tudo, sem exceção. Tá? Isso vai auxiliar para a resolução de possíveis problemas no futuro, por exemplo. Aí, através desse trabalho do Alexander, outros profissionais das áreas de desenvolvimento de software, eles começaram a utilizar os conceitos, né, iniciais. E aí começou a aparecer nas primeiras documentações de padrões de projeto. Um funcionário da corporação da Xerox, né, sempre a Xerox é uma das... Ela e a IBM são uma das empresas que auxiliaram muito, né, a nossa área de tecnologia. Lá na década de 80, ele começou realmente a criar um padrão de projeto MVC. Então, Alexander começou a criar um padrão de projeto onde nós testávamos e documentávamos as soluções, e em meados dos anos 80, a gente começou realmente a criar um padrão de projeto chamado MVC. Veja bem, não é uma arquitetura, uma metodologia nova, é uma metodologia antiga. Então, é interessante que a gente utilize essa tecnologia, porque é o padrão que nós temos hoje na maioria dos softwares. O Alexander também descreveu um padrão como sendo um problema que se repete inúmeras vezes em um mesmo contexto. Olha que legal, é o que ocorre no nosso sistema, né? A gente sempre tem algum problema que se repete inúmeras vezes. Opa, mas se eu tenho que desenvolver várias vezes, eu não posso reutilizar códigos? Olha, nós já fazemos a reutilização de códigos. Então, se a gente já tem isso, já estamos num padrão que dá para utilizar a metodologia da Alexander. E aí o termo de padrões de projetos, ou designer patterns, né, que vocês já devem ter ouvido falar, ele descreve soluções para problemas recorrentes no desenvolvimento de sistemas de software orientados a objeto. Orientação a objeto é o que nós temos hoje na maioria das linguagens de alto nível. Tá? E é o que nós estamos utilizando no nosso curso, onde nós temos classes, encapsulamento, enfim, nós temos todos esses padrões. Então, o padrão de projeto, ele é específico para atender essas soluções. As vantagens de utilização do MVC. Bem, aumento de produtividade, que você não tem, né, perda de tempo. Redução de complexidade no código. O código ele fica muito mais limpo, muito mais fácil de utilização e até mesmo para manutenção. Né? A facilidade na documentação. A gente tem que se preocupar com a documentação do nosso software. E permite também a reutilização de módulos do sistema, né? Então, nós começamos a reutilizar. Na aula da semana passada, nós começamos a criar, né, esse modelo. É considerado uma boa prática utilizar um conjunto de padrões para resolver problemas. Ajuda a construir softwares confiáveis com arquiteturas testadas. Quer dizer, você está utilizando uma arquitetura que já foi testada. Então, ela é muito mais confiável. E, né, como eu já tinha falado, reduz o tempo de desenvolvimento de um projeto. Esse é o padrão MVC. Nós temos uma view, que são as nossas visualizações. Nós temos um controller. O controller se comunica tanto com as views como também com o model. Tá? O model também pode se comunicar com a view e a view pode se comunicar com o model. Na maioria das vezes, a view se comunica com o controller e o model se comunica com a view, tá, pessoal? É raro acontecer, tá, do model se comunicar muito com o controller, mas essa é a visualização. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho uma tela de usuário
tá? Onde o usuário ele tem que colocar um login e uma senha. Quando esse usuário clicar e colocar um login e uma senha, nós mandamos para o controller, tá? Onde esse controller vai verificar se existe ou não esse usuário dentro do nosso sistema. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer dentro de uma função onde ele vai verificar se existe ou não dentro do banco de dados. Para verificar dentro do banco de dados, ele vai fazer a nossa parte de consultas. Criando a nossa parte de consultas, ele verificou, olha, existe? Existe, perfeito. Devolve para view. Tá? É isso que ele vai fazer aqui nesse padrão. Agora vamos pegar um outro exemplo. Quero fazer um cadastro de um funcionário. Olha, entrei aqui na tela de cadastro de funcionário, a view leva para o nosso controller, o nosso controller faz todo o processo de verificação, guardar tudo arrumadinho, tudo ok, depois ele manda para o nosso model já cadastrando dentro da nossa tabela. Tá? E aí o model ele pode mandar um retorno para uma view, né? Tipo, cadastro realizado com sucesso. Na maioria das vezes, essa resolução ele manda também para o controller, tá, pessoal? Então, ele manda para o controller, manda uma interface como, por exemplo, uma view dizendo ó, cadastro realizado com sucesso, tá? Mas assim, num padrão, é isso que acontece. Então, nós temos 3 camadas separadas, tá? Cada uma controlando um padrão específico. Essa é a ideia principal aqui do MVC. Então, o controle. E o controle, igual eu já tinha falado, ele vai interpretar as entradas do mouse ou do teclado, por exemplo, que foram enviadas através de uma view. Tá? Na maioria das vezes são enviados, tá, através de uma view. Depois que ele mapeia essas ações do usuário, ele começa a enviar para o model ou para uma janela de visualização, por exemplo, para efetuar a alteração apropriada, né? Então é isso que ele faz. O controle ele serve para realizar esses controles. Nós vamos ver aqui que cada model ele possui um controller. Depois nós temos o model. Qual a ideia do model? Qual é a serventia do model? O model ele gerencia um ou mais elementos de dados. É isso. Tá? Então ali nós temos todos os nossos modelos. Nós vimos aí, né, modelos que nós fizemos durante a aula. Ele responde às instruções para mudar de estado, por exemplo, o modelo, né, que quer ser alterado, e ele sabe... esse modelo ele sabe o que o aplicativo quer fazer e é a principal estrutura computacional da arquitetura. Por que ele é a principal, professor? Veja bem, é aqui que nós temos o nosso coração da persistência de dados, ou seja, dos nossos dados. Eles estão aqui, tá? Por isso que ele é o coração. Depois nós temos as nossas views, né? A view ela gerencia a área retangular do display, ou seja, é responsável por apresentar informações para o usuário. Essas informações são entrada de telas de gráficos, textos, ou seja, um bem-vindo, clique aqui para acessar a página de cadastros, enfim, essa parte toda de visão mesmo, tá? Essa é a ideia da view. O grande principal problema, né, de utilização de padrões que não são testados é que a gente não consegue dar validade naquilo que está acontecendo, pessoal. Diferente do MVC que já foi testado e ele é documentado. Volto a salientar, a gente precisa identificar bem o problema do nosso cliente, depois a gente define a solução, começa a documentar tudo que a gente está fazendo e realiza testes. Isso é o principal do padrão MVC. Bem, essa é a parte conceitual do MVC. Tá? Na próxima aula, a gente já vai criar uma estrutura no padrão MVC no nosso Replit. Um abraço e até lá!